Boa noite, arteiras e arteiros. Eu sou Raquel, aqui da Arteira, e eu ensino artesãs a pintarem peças de artesanato com um acabamento perfeito. Buscamos sempre isso na nossa vida, no nosso ateliê, sempre fazer as coisas com capricho, e sempre estamos aqui para buscar técnicas novas, para ensinar dicas importantes, dicas às vezes que não são difíceis, são fáceis. Oi, Loli! A Loli hoje nos abandonou, só porque tá chovendo. E nós estamos aqui no frio e na chuva sozinhas, eu e a Leti. Boa noite. Tivemos uma promessa também que viria outra pessoa aqui nos acompanhar ao vivo, trazer bolos e chás, mas nada se concretizou. Mas mesmo assim, nós pensamos numa peça muito bacana, que eu acho linda. Eu adoro fazer esse tipo de peça, que são as casinhas. Nós fizemos esses dias uma casinha com o telhado de zinco, que todo mundo gostou. E hoje eu vou trabalhar com vocês listrado, xadrez, florzinhas e sombra. Então, como eu falo sempre, quando... Quer baixar ali? Quando nós começamos, muito tempo nós pintamos muito esse tipo de peça. Muito com xadrez, muito com listrado, com sombra. Praticamente nós ficamos anos fazendo isso, né, Leti? Então, são técnicas que às vezes assustam um pouquinho as pessoas. Boa noite, Rosana. Mas não é difícil, é fácil, só tem que treinar. Então, eu vou mostrar aqui três técnicas básicas. Nós pintamos as casinhas de verde musgo claro, rosinha chá e azul lavender. A ideia é a seguinte, deixa eu só mostrar aqui pra vocês. Nós vamos usar Quer saber cadê a Loli? Fugiu, né? Fugiu, Cássia. Boa noite, Valéria. Oi, Valéria, acabei de te ver lindona toda. Na praia. Assim, ó, a nossa ideia é fazer essas casinhas, elas não são grandes, e depois aqui nós vamos usar todo esse verdinho do lado. E eu vou mostrar também a parte de escrever. Eu vou escrever aqui uma coisinha para vocês verem como tudo é muito simples, muito fácil, só que tem alguns detalhes que nós temos que prestar atenção quando a gente for fazer o xadrez e o listrado, principalmente. Que se fizer muito forte, com a tinta muito pura, fica horrível. Eu acho, pelo menos, às vezes quando a gente vê uma peça com essas técnicas que não são muito bem executadas, só às vezes por falta de conhecimento de como fazer, é bem simples, mas é só seguir alguns passos. Então, eu vou fazer o xadrez aqui na casinha rosa. Eu vou usar o rosa pink. Como é um tom muito forte, muito diferente desse, eu vou clarear um pouquinho. Eu gosto dos xadrez que fiquem delicados, assim, não muito. Vai só um pouquinho de tinta. Eu vou dar uma clareadinha nele aqui, fazer um rosa médio, que eu estou sem, com o branco. Qualquer cor que a gente tenha, a gente pode dar uma tonalizada na hora de fazer o xadrez, ou para mais ou para menos. Será que tá bom? Um pouquinho mais de rosa. Clarinho. Esse tipo de guirlanda vende sempre super bem. Eu acho lindo. Eu acho que quando a gente faz as coisas que a gente acha lindo, sempre vende mais fácil. Principalmente se você fizer pensando em ficar, né, com a peça na sua casa. Não conseguimos nunca ter as peças em casa por isso. Eu tenho uma, duas só em casa. Então, eu vou mostrar esse pincel aqui que eu vou usar. Uma das coisas importantes é o pincel estar num estado
num bom estado, lisinhos, sem pelos arrepiados. Então, esses pincéis, esse aqui é da Keramic, 321 a série. Não. 321, é. Ai, a leite tá meio caduquinha, não repare. 321, número 8. Eu gosto de ter esses pincéis de vários tamanhos para fazer os xadrez de diversas formas. Então, boa noite, Salete. nós sempre, quando vamos fazer o xadrez, a gente usa tinta diluída. Alguém falou algo lá, mas acho que não vou conseguir ler. Eu não enxergo. Tu enxergou? Não viram a pergunta. Não vimos lá a pergunta mesmo. Não enxergo. Então, se caso a gente não conseguir responder aqui na hora, depois a gente dá uma olhadinha e sempre responde. Que eu não consigo ler o do Face, o do Instagram. A Leti tá aqui. Vamos puxar mais Oi, pra cá. mãe. Assim? Quem sabe que a Loli não tá aqui para nos auxiliar hoje na leitura das... De onde é a guirlanda? É isso, Lali? Ah, a base. E eu comprei, A gente vai acumulando coisas. mas eu acho que eu comprei aqui no Machado. Né? Mas tem onde tem Não flores lembro. artificiais. Ela é uma guirlanda de vime pintada de branco. Então, assim, sempre fazer um Faz aguadinho. tempo que eu tinha ela aqui, né? Tira o excesso no papel, Hermoso trabalho. encosta e vai puxando. Geralmente eu observo que as alunas, às vezes, sentem muita ansiedade na hora de fazer o xadrez. E daí, quando chega na metade, quer terminar rápido e puxa muito rápido. E aí que a gente entorta, geralmente. Cada pessoa tem tendência a puxar para um lado. Isso também eu já observei. Então, assim, se você sabe que você vai puxar para o lado direito, controla a mão. É tudo aqui na cabeça que funciona. A gente... Se tu concentrar, ó, o movimento, encosta o pincel. E vai puxando. Eu cuido bastante essa distância dessa ponta do pincel até a outra listra, que daí a gente consegue manter no caminho certo. Então, sempre bem aguadinho. Agora eu vou, ó, é um pouquinho mais de um pincel. Encosta. Oi, Creuza. E vai puxando. E aqui também, né? A pessoa tem a tendência de puxar daí, né? Eu vou botar um telhadinho sobreposto, então eu não tô me importando de sujar aqui um pouquinho. Mas é melhor sujar e limpar com cotonete do que ficar tentando virar o pincel para não pegar ali, porque daí a gente já começa torto. Então, secador. O xadrez dá para fazer de diversas formas. Esse aqui é um bem simplesinho que eu vou fazer, mas dá para fazer assim. Uma listra mais larga com outro pincel mais estreito em duas cores. Dá para fazer com o filete, dá para fazer diagonal, dá para fazer de diversas formas. O xadrez é uma ótima opção para tudo. Ó, eu apoio aqui o dedo. Não, KCG, comprei ela branca. Mas daria para pintar, mas daí dá um trabalhão. Mas dá para pintar, né? Com pistola isso aqui deve ter sido pintado. Ó, porque ela é cheia de entremeios. É, mas é lindinha. Um amor. Encosta e puxa. Quando a gente puxa o pincel, tem que manter a pressão do início ao final da mesma maneira, porque quando a gente aperta o pincel, alarga a listra. Aí já fica diferente. Então, sempre encosta. Quando encostou o pincel na peça, vai puxando. Encosta. Bem fininha a marcação, apenas para autoguiar. Conexão viva. Eu não marquei, mas se quiser marcar, pode marcar com uma lapiseira bem fininha,
e depois só para marcar, e daí não passa tinta em cima do lápis, que daí não sai mais. Então, se fosse fazer uma guia, seria entre. Daí, quando vai fazer ao contrário, tem que apagar antes. Nossa, ela disse que tem uma igual, vai fazer. Boa. Dá pra fazer só com uma casinha no meio, né? Também fica legal. Ela é pequenininha. Eu vou fazer agora, para dar mais um toquezinho aqui no nosso xadrez, eu vou fazer entre os xadrez um filete com a cor original, o rosa mais forte, que é o pink. E mesmo que a gente use essas cores delicadas, eu vou mostrar aqui para vocês, depois a gente pode fazer a sombra, podemos fazer a sombra envelhecida, que é o que nós vamos fazer aqui. E sempre também cuidar para não ter nada que atrapalhe e que segure o nosso movimento. Às vezes, se tem alguma coisa empatando aqui, a gente não consegue mexer o braço. Outra coisa que eu falo sempre, a gente encosta, mantém a pressão e a gente puxa o braço. A gente não mexe. Eu não mexo essa parte aqui com o pincel. Então, eu vou calcular aqui o meio, encosta e puxa. Se quiser trancar um pouquinho a respiração, pode também. Porque a gente não, quando a gente respira, às vezes a gente faz um movimento sem querer. Então, dá uma seguradinha. E puxa. Primeira aula que eu fiz, que eu vi o xadrez, meu Deus, eu amei tanto, é tão lindo. Nas primeiras sai tudo torto. Isso nas eras das cavernas. Porque faz muito, muito, muito tempo. E como nós já falamos esses dias nas outras aulas, nós não tínhamos acesso a muitas imagens, nem a muitas opções. Então, quando a gente começou a ver, meu Deus, como a gente queria fazer também os xadrez. Aí também com a tinta bem aguadinha, né? Sempre todo o trabalho que eu faço, assim, do xadrez, dos liners, é sempre com a tinta mais molhadinha para ela deslizar. E esse pincel aqui é o da Condor 422, número 0. Ele é um pincel com a ponta longa, então ele segura a tinta, então a gente pode, como o espaço é pequeno, dá para fazer vários. Estou boba com a perfeição dos riscos. É treino. É treino. E eu fiz Muito treino. Eu faço muito xadrez. Pelo menos umas 2 vezes por semana eu dou uma treinada no xadrez. Eu adoro porque eu acho lindo de viver. Então agora aqui no azul eu vou fazer um listrado. Eu e a Leti estávamos aqui conversando. Eu vou usar um azul vivo porque depois nós vamos fazer uma sombra mais envelhecida. Se quisesse fazer todo nesses tons mais fortes, mais alegres, pode também. Vai do gosto da pessoa. Só que para a guirlanda, que é uma peça, eu acho que fica mais bonito o mais rústico. Eu vou usar um pincelzinho menor, esse aqui não está 100%, mas como os meus todos estão... Tem, será? Pode. Eu não achei. Porque assim, ó, na verdade, a gente deveria usar os pincéis, os de xadrez, reservar só pra isso, mas eu não resisto e acabo usando. Então, eles vão se abrindo e ficando mais ou menos. Então, eu tenho que estar toda hora trocando. Ó, encosta. E puxa. Boa noite, Jacira. Obrigada por compartilhar. Boa noite. As cores estão tão harmoniosas, suaves e lindas. Eu adoro esses tons. Molhadinha. Boa noite, Luísa, de Natal.
Boa noite aí, deve estar tão quentinho. Bem quentinho. Vou molhar mais um pouquinho. É bem simplesinha. Agora eu vou fazer aqui no meio um filete branco. Eu coloco a água aqui do lado da tinta e vou puxando. Às vezes, se a pessoa usa tinta muito concentrada, muito pura, começa a fazer o risco e não desliza o pincel. Então, com a tinta mais molhadinha... Pouquinho quente, hoje deu uma chuvinha. Aqui deu chuvão. Deu não, continua, né? Aqui choveu o dia inteiro, desde madrugada. Vamos virar sapinho. Daria pra fazer com azul bem escuro também, né? Também. Ficar legal. Mas como a guirlanda é uma guirlanda branquinha, delicadinha... E eu vou fazer nessa aqui as florzinhas brancas. Ó. Dá pra ver bem direitinho? O branquinho não dá pra ver muito. Ó, como eu sempre digo, o acabamento é importante. Então, eu já pintei aqui atrás toda. Não adianta ter peças lindas e a pessoa vai olhar atrás da guirlanda, né? O cru Ou tudo borrado. ou toda É borrada. feio, né? Isso são detalhes que a gente tem que cuidar. Alguém falou alguma coisa também. Sandra, na próxima encarnação eu vou fazer esse xadrez e as listas. Nem precisa ser na próxima, pode ser Que nessa linda mesmo. peça, amo casinha, essa rosa. Sábado vocês vão virar Hus. José. Então agora eu vou fazer as florzinhas. Deixa eu apoiar aqui. As minhas alunas mais para crianças, elas dizem que é o bonequinho da Vivo Pro. Sim. Cabeça, bracinhos e perninhas. Bota de pertinho aqui pra ver esse aqui, ó. Sinara, boa noite. A câmera está longe. Se colocar mais perto, fica melhor para ver os detalhes. Chega mais pra cá com o tripé, ele fica mais perto. Acho que não, se você baixar mais aqui embaixo. Tá melhor assim? Eu devo ver se aparece no Face. Ali tá bem. Encosta. Ó. Como se fosse fazer uma cruzinha e mais duas. Tem que cuidar também a posição Boa noite, Giovanni. das flores, para não encher, acumular e ficar uma coisa em desordem. Que eu uso a mesma posição do poá, uma, duas, uma, uma, duas, uma, uma, duas, uma. Se quiser fazer mais próximo, pode fazer 3, 2, 3, 2. Mas sempre seguindo tendo uma métrica, para não ficar tudo uma para cada lado. Essas florzinhas também, ó, iria uma aqui, então vai outra aqui. Dá pra fazer meia só, né? Dá para imaginar que é um tecidinho e que ele vai seguir uma ordem, ele não vai ser totalmente aleatório. Eu faço essa aqui de 5 pétalas. Encosta, cabeça, bracinhos e 2 perninhas.
Ó, aqui seria só... Boa noite, Silvia. Oi, Silvia. Oi, lindona. Boa noite, povo e pova. A Rosa Porto. Oi, Rosa. Abre o verde quilt, please. E o amarelo. Para não ficarem as florzinhas aleatórias também, eu vou fazer uns galhos com umas folhinhas bem rapidinho, bem simplesinho, com esse verde bem quilt. Ele é um verde quase olhando, às vezes dá para confundir com o preto, mas ele é um verde bem escuro, bem seco, bem... se fossem cores similares, seria a mesma tonalidade do marrom escuro. Então, agora encosta e vou puxar os galhos. Um para cada lado, como se fosse... Tem como tu fazer sem a mão ficar na frente aqui? Aonde aqui? É. Sim. Vai. Vou puxar isso. Agora eu vou pegar um pouquinho mais de tinta e só encosta. Mesmo da florzinha, né? Mesmo da florzinha. Pra fazer as folhas. Lembra umas maçãs que a gente fazia? Boa noite, Sil. Eu acho que eu tô com o avental da Sil. Quem não vem na aula... Eu acho que é da Sil, eu não sei se é da Sil. Usa o avental de vingança. Eu disse que eu tenho que ter mais aventais, porque depois as pessoas vão procurar os vídeos e se eu estou sempre com o mesmo avental, parece que são todos o mesmo. Então agora, com a bundinha do pincel, eu vou fazer o miolinho. Dá pra ver bem ali? Deixa eu mostrar bem de pertinho. Olha que bonitinho que fica. Esses miolinhos que a gente faz com a bundinha do pincel, tem que ter cuidado, porque às vezes ele parece estar seco e não está. Porque o secador seca a camada de fora da tinta e depois, quando a gente vai fazer a sombra, ele começa a soltar. Eu vou dar uma secadinha e eu vou começar a sombra por essas outras duas casinhas. O ideal é não secar, né? Deixar de um dia pro outro, mas... Aí eu não aguento. Hã? Eu não aguento. Será? Hoje não tem como. Acho que é da Sil, porque ela falou que lindo o avental. Ah, eu disse. Não veio na aula. O que tu quer? Eu vou começar a sombra, eu disse pra Leti assim, ó. Então, eu não quero perder o nosso colorido das casinhas, essas cores meigas. Então, eu vou fazer a primeira sombra com o mesmo azul que eu fiz o listrado, com o mesmo rosa que eu fiz o xadrez. E depois, em cima, eu vou fazer uma sombra mais envelhecidinha. Então, agora eu vou usar o pincel chanfrado. Boa noite, Rosa. Esse aqui é o número 14. Então, eu vou puxar um pouquinho mais pra cá. Sempre com papel toalha. Rosa Barros. Oi, Rosa, querida. Antes era outra Rosa, Porto. Sim. Tem duas rosas. Então, eu vou fazer essa primeira sombra agora com o mesmo azul que eu fiz as listras. Molhei o pincel, tirei o excesso, põe a pontinha, espalha, espalha no mesmo lugar e encosta no papel de novo. Quando encosta no papel, termina em zero. Se passar um pouquinho aqui no telhado, não tem problema,
Porque eu tenho depois o telhadinho que eu vou colar por cima. Senão já vai limpando, né? Só depois que a academia. E ou sempre depois assim, pinta ó. por cima. Ou pinta por cima. Quando a gente vai fazer a sombra que eu consigo fazer um movimento sem interromper, tudo bem a gente fazer essa parte inteira. Mas quando agora eu vou fazer aqui ao contrário, se eu não estiver com essa parte bem seca, quando eu for fazer isso, eu vou tirar essa parte aqui. Então, sempre prestar atenção na parte de secar bem a peça antes de continuar a sombra. Põe a pontinha na tinta, espalha, espalha e encosta. Senta o pincel na peça. Pode ir puxando, não precisa ser tudo num movimento só. Depois pode pegar e dar uma alisadinha em toda. Foi muito demorada. Tira o excesso. Oi, põe Michel. a pontinha, espalha, espalha e encosta. Não tava na última live, né? O Michel nem Sentimos veio falta mais dele. nem nos visitar também. Nós comentamos na outra live que você não estava. Eu nem sei que ela seria. Eu acho que já faz mais de... Ó, já ia falar da pessoa. Tipo, Que troca. Ainda bem que foi Pinta de atrás. novo. Depois eu pinto de novo. só tirando o telhado ali, acho que acumulou um pouquinho. Fui falar mal do Michel, já me... Quase derrubei a peça. Ó, quando chega aqui no cantinho, vai fazendo esse movimento de curva. Pode ir recarregando quando percebe que tá acabando a tinta. Olha como já dá vida, já fica bem diferente. Saudade. Você vai atrasar. Se eu quisesse, eu poderia fazer a sombra nesse com o pink. Mas eu acho que fica muito chamativo, muito forte a sombra pink. Então eu vou usar a mesma sombra, a mesma cor que eu usei para fazer o xadrez. Só pode falar bem do Michel. A Loli? Ele mesmo. Ah, bom. Por isso que derrubou. Viu? Achei que era a Loli que é defensora. Dos quatro de outro. Então, às vezes, as pessoas deixam de fazer esse tipo de peça porque acham que é muito trabalhoso e, na verdade, não é. Então, às vezes, a gente enxerga casinhas lindas que a gente pensa que a gente não é capaz de fazer e qualquer um é capaz de fazer. É só ter paciência e treinar um pouco esse tipo de detalhe, que é o xadrez, o listrado, fazer os quadradinhos. Tem outras coisas que eu vou ir mostrando aqui pra vocês que são parte do estampado. Parece que a luz muda aqui às vezes. Muito. Boa noite, Sinara. Vou lavar o pincel de novo, vou recomeçar todo o processo, lava bem o pincel, tira o excesso de tinta, põe a pontinha, espalha, espalha e encosta. Agora eu vou fazer aqui em volta do coração. Outra dúvida que surge às vezes quando eu digo sombra em volta do coração. A pessoa não sabe às vezes como posicionar o pincel. E às vezes, em vez de colocar a ponta que está com a tinta na borda do coração, põe assim viradinho. E aí fica aquela marca feia. Então, sempre onde você quer que fique a sombra, você encosta a pontinha que está com a tinta.
Vai virando a peça pra facilitar. Ó, quando chega aqui na ponta, ó, já vai fazendo o movimento inteiro. Se você vem até aqui, para e começa aqui, vai ficar marcado. Nós não pegamos o verde, Ana, pra sombrear esse. Só um pouquinho, que eu vou dar uma limpadinha aqui, enquanto a Leti vai pegar o verde ali pra mim. Vou dar uma limpadinha aqui na minha lajota. Eu uso essa pedra aqui, esse revestimento cerâmico, né? Porque ele é mais pesado e eu não gosto de usar aquelas plaquinhas de isopor, porque eu acho que ela prende o pincel e eu não consigo trabalhar da mesma forma que eu trabalho nessa base aqui. Então eu tenho vários desse ali atrás e a gente vai usando. Tira o excesso, põe a pontinha, espalha, espalha, encosta. Fazia horas que eu queria fazer essa casinha que estava ali. Faz tempo que ela estava ali, né? É, eu adoro fazer as ribanhas cantadinhas. Também as pessoas têm a dúvida se faz primeiro os detalhes ou se faz primeiro a sombra. Eu gosto de fazer sempre primeiro os detalhes e a sombra por último. Porque olhem aqui, aqui onde eu já fiz a sombra, que as florzinhas parece que incorpora na peça quando a gente faz. Que se a gente faz a sombra e depois faz em cima as flores, parece que as florzinhas não são daquele trabalho. Não tem aquela ideia que parece um tecidinho. Boa noite, Valéria. O pincel vai se moldando conforme a gente usa. E aí ele fica bem mais fácil de trabalhar, porque ele vai gastando bem no ladinho certo. Então, cada uma tem que ter o seu pincel de sombra. A Rosa falou aqui. Eu usava as placas de isopor. Depois que vi você usando a lajota, não quero outra coisa. Muito mais prático. É, mas fica mais firme, não precisa né? ficar segurando, só o movimento do pincel. Bem melhor, né, Rosa? E desliza mais fácil, porque ele não absorve nem a água, nem a tinta. É, o isopor, ele absorve, né? Fica seco, né? É, eu não consigo usar. E tem pessoas também que usam as caixinhas de leite, né? Conheço o pincel do Racal pelas cerdas. A Loli? É, eu também. E se não é o meu, eu não consigo usar. Até consigo, mas fica mais desconfortável. Cada um. Acho que economiza mais tinta também. A Leti tá com sono. Deu quase desmaiou, quase. Mas fica tinta, né? A Leti gosta de ficar as noites acordada e depois fica aí com sono. Cada noite uma das crianças faz plantão. Troca essa água. Agora eu vou fazer em cima dessa sombra que a gente já fez. Eu vou fazer uma sombra Spice pra dar aquele tom envelhecido que eu falei pra vocês. Pra não ficar essa coisa tão aberta, tão viva. Fica bonito assim também. Mas eu acho que com o Spice ele vai dar uma suavizada. E como eu não fico sem o meu Spice, né? How Spice, Deus me livre. Que é o begezinho aquele. Que é uma cor coringa. Que é uma das coisas... Quer papel, não? Não, deixa. Tá ótimo. Eu tô economizando papel toalha também.
como a gente tem algumas cores que a gente fala que são cores coringa, uma dessas é esse tom aqui. Ele é um begezinho que ajuda muito. Agora vocês vão ver a diferença que vai dar. Tira o excesso, põe a pontinha, espalha, espalha e encosta. Eu até poderia fazer a sombra antes com o pincel amarelo do Cabo Duro, só pra dar um... Mas não há necessidade porque essa casinha é muito pequenininha. Então eu vou fazer só com o pincel chanfrado mesmo. E como ele é uma cor neutra, eu vou passar em cima de todas as cores. Ele dá um tom de envelhecido, que eu acho que fica ótimo para casinhas. Põe a pontinha, espalha, espalha e encosta. A gente não precisa fazer sombra só de uma cor, a gente pode misturar. E é aí que as coisas vão ficando bonitas. Ó, eu gosto de fazer assim, todas do mesmo lado, depois eu viro. E agora eu vou fazer todas do outro lado. Só recarreguei um pouquinho o pincel. Até na cor mais escura, olhem como fica legal. Lavo. Não aparece muito aqui, mas dá pra ter uma ideia. Olha como fica diferente aqui que tem e aqui que não tem. Encosta a pontinha, espalha, espalha, encosta no papel. Acho que pode ficar horas aqui sombreando, né? Porque eu posso colocar esse spice e depois ainda eu posso dar mais uma tonalizada com um marrom bem escuro, se eu quiser. Não. Deixa aí, eu vou pensar. Talvez eu mostre então por aqui. E é por isso que quando a gente fala que a gente ensina peças de artesanato com acabamento perfeito, é porque assim, essas casinhas dá pra fazer inclusive de papelão, né, Leti? A gente já fez. Lembra as de Natal? Lindas. Eu fiz umas todas de papelão. Ai, E a gente... Dá pra até fazer numa live, várias lives, né? Começar numa e terminar umas 5 depois. É bem trabalhosinha, né? Mas fica linda. Não tem nenhuma, né? Não. Que lindo que elas fazem. Então, se você domina a técnica, sabe exatamente como fazer, como combinar as cores, o resto fica fácil, porque aí a gente pode usar essa técnica na lata, no vidro, na cerâmica. Por isso que eu sempre falo também para as minhas alunas, tanto as online como as presenciais, que nós... eu não gosto de me fixar só num estilo de peça. Porque a gente tem os pincéis, a gente tem as tintas, a gente tem todo o material para trabalhar com vários materiais, não só com um tipo de material. Então, se você já tem a tinta, já tem as peças, não tem por que não trabalhar. Sabe que eu acho que tem uma meia casinha? Eu acho que tem um. Tá lá em cima com as coisas de Natal. Acho que tem. Será que não foi... Eu te preciso se foi usada? Não foi na tua casa? Não, Devolveu? Boa noite, Neiva. Oi, Neiva. Tem feito umas coisas lindas que eu vi. Eu acho... Não sei se não foi usada aquela casinha ali. Mas eu acho que tá aí, vou olhar amanhã. Tira o excesso. Eu só vou dar agora uns detalhezinhos com marrom bem escuro. Não vou fazer em tudo, só em algumas partezinhas. Ó, nos cantinhos. Ah, fica bonito.
Hã? Ficou bonita com marrom. No verde, principalmente. Dá pra ver? Aqui embaixo no verdinho dá. Olha que chuva. Meu Deus do céu. Dia inteiro choveu. Ó, se quiser ainda dá pra fazer uns... Um sujadinho. É, dei uma sujadinha. Eu queria fazer outra coisa, mas não ficou como eu esperava. Só assim uns puxadinhos. Só pra parecer um pouquinho mais rústica. Agora eu vou secar. Pingou uma água aqui. Eu vou refazer aqui na pontinha, porque acabou saindo, pingou uma aguinha. Vai cair muito. Pega um pituá lá. Pode ser esse grandão aí. Tá, agora tá quase. Eu só vou dar mais uma iluminadinha aqui. Eu vou usar o branco também, vou usar um pituá desses. Agora eu vou usar a tinta mais pura, não muito... Espera aqui, esse cantinho aqui tá dando problema. Deixa eu secar bem antes de continuar. Eu pego. Então aqui eu botei o branco aqui no pituá. Oi, dona Tere. E agora eu vou dar uma iluminada. Só em algumas partezinhas aqui no meio. Vai dar mais uma apagadinha no nosso xadrez e no nosso listrado. Por isso que eles ficam delicados. Olha. Não fica uma coisa tão definida, tão viva, tão vibrante. Então eu gosto que fique assim mais delicadinho. Depois, se quiser, ainda pode fazer alguns detalhes com preto, com o filete. Eu vou escrever aqui lar, doce, lar. Os pespontinhos no Dá coração, pra fazer né? os pespontinhos, outras coisas que depois a gente vai terminando. Então, algumas pessoas também têm uma dificuldade de escrever. Então eu vou mostrar aqui como é que eu faço. Eu quero o pote. Eu vou botar aqui em cima. Dá pra enxergar? Oi, Mara. Então eu escrevo com a lapiseira mesmo. Eu nunca consegui escrever. Lar. A Cássia. Treinar, né, Cássia? Às vezes é difícil mesmo. Doce. O que dá pra fazer, que às vezes salva a gente
copiar do computador num papelzinho transparente e daí passar para a peça. Daí só risca por cima. Facilita. Quero me arriscar. É só treinar também. É a mesma coisa, faz parte do grupo do xadrez. Nem eu, acho muito difícil. Mas não é difícil, ó. Vai de pé, Ó. virado. Vocês enxergam direitinho agora? É a mesma coisa, o mesmo princípio de todo filete. Encosta, cuida para não apertar demais. E é só seguir o seu desenho. Depois de algumas vezes, nem precisa do risco. Claro que a gente se senta bem confortável. Assim com o papel fica mais fácil. É bem mais fácil, Rosa. Claro que depois tem que treinar a mão, né? É só não apertar demais e nem de menos, tá? É só... Estou amando, quero fazer o curso. Quem que não enxerga? Rafle. Em breve nós vamos Lançar ele novamente. abrir uma turminha nova. Com a nossa mudança aqui pra loja nova, a gente atrasou. Porque a gente precisa se organizar, né? Fazer um evento antes para mostrar as coisas que vão ter no curso. Mostra aqui, lá na Valoli, tá pedindo. Ficou Tá só bom. aqui, né? E eu gosto de fazer como acabamento das letras, que eu acho que fica uma gracinha, que são as bolinhas na ponta de cada letrinha. Eu adoro trabalhos assim. Aquele bolsas tu fez numa live, não foi? Fiz. Ficou tão lindo, né? Cada letra com uma coisa. Claro que também aqui, em vez do xadrez, das flores, dá pra fazer também com o stencil, né? O fundinho, daí é mais rápido. Sim, vários tipos. Tu fez uma também. Eu com fiz, o acho das que lá, bolsas né? Na bolsa é... Cada letra é um stencil, fica linda também. Gente, tá desandando o mundo aqui. Vou Vamos mostrar. escrever assim. Fica bonitinho, né? Então, essa parte está pronta. Agora eu vou dar uma... Tu dá uma secadinha, Leti? E eu vou dar uma lixadinha aí no telhadinho. Deixar? É só pra dar uma desgastada aqui. O que tu quer que eu pegue? Deixa que eu pego aqui. Então, o telhadinho eu fiz todo no... Hã? Precisa secar? Seca. Então, eu vou usar uma lixa mais grossa. Só vou dar uma desgastada aqui nas bordas. Por isso que eu quis fazer a sombrinha mais envelhecida. Então, Boa noite, Vânia. tudo fica combinando. Vou fazer só aqui na parte de cima. Ó, só um desgastadinho. Fica também uma mostra. Olha, fica linda assim. Nós estamos planejando fazer uma aula com falso mosaico, só que com tempo assim. Já tá ali a peça, né? É. Começar. Deu aí? Não tá 100%. Como eu... Vai colar já? Não, acho que não, né? Vou mostrar só aqui. Como eu falei antes, eu não cuidei muito ali.
porque eu vou colar o telhadinho em cima depois. E nós vamos montar na guirlandinha. Quer me dar ali? Vocês vendem essa peça? Sim, tudo que a gente faz, a gente vende. Deixa eu mostrar aqui. Ó, eu vou colocar aqui depois. Vou colar, né, o telhadinho. E nós vamos usar esse verdinho, que é lindo, ele parece... Pode erguer ali um pouquinho. Ele é bem delicadinho. A gente tem que optar, às vezes, por coisas que não são tão caras. Porque tem aqueles... Como é que se chama? Aqueles bem miudinhos. Os mosquitinhos? Os mosquitinhos, que são lindos também. Ó, aqui nós vamos encher desses verdinhos. Todo ao redor, né? Todo ao redor. E depois aqui embaixo, provavelmente, eu vou colocar Vou colocar aqui embaixo um laço de juta, alguma coisa mais rústica, assim, que combine com o restante da peça. Amanhã eu vou terminar e aí eu mostro pra vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Vai ficar linda, bem delicadinha. Já está linda. Então, se vocês quiserem compartilhar essa live para as mais pessoas conhecerem o nosso trabalho, eu quero agradecer vocês que estão chegando agora na nossa página, na nossa vida. Nós estamos aqui 100% dedicadas para o nosso trabalho e para vocês. Desde que nós começamos a fazer as lives, sempre foi com muita alegria e com muita felicidade, porque nós fazemos o que nós amamos todos os dias. Às vezes hoje, antes de vir, eu estava lendo que quem não gosta da segunda-feira geralmente não gosta do seu trabalho. E é verdade, porque quando a gente ama o que a gente faz, a gente vai feliz trabalhando. Mesmo com o dia assim como está aqui hoje, nessa chuva. Esqueci a chave, tive que voltar a buscar. Cheguei aqui, tomei um banho. Fiquei toda... Choveu. Meu Deus. Eu e a Loli aqui, a Loli fugiu de noite, mas de manhã ela veio. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Prestem atenção sempre nos pincéis que a gente usa e na forma que a gente usa a tinta. Independente da marca de tinta que você usa, da marca do pincel, sempre é possível fazer os trabalhos. Então prestem atenção nesses detalhes, testem. Não tenham medo, que fica sempre bonito, é só treinar. Ativem o sininho para vocês receberem as notificações quando a gente vai ter das nossas novidades. A Loli que falou. Boa noite, meninas. Eu amo a segunda-feira. Eu também. É o meu dia preferido da semana. Então, ainda temos muitas coisas para fazer durante essa semana, mas aos poucos a gente vai fazendo. Olhem que gracinha. Ai, vai ficar linda. Então, coloquem aí nos comentários de onde vocês são, se é a primeira vez que vocês estão nos vendo, se vocês gostaram, se vocês acharam o assunto interessante. Se tiverem alguma sugestão também para as próximas lives. Se tiverem sugestões, também podem nos ajuda falar. Bastante. E podem ir dar uma olhadinha na nossa página. Nós temos muitas aulas. Já faz mais de um ano, né? Mais de um ano que nós estamos fazendo 2 aulas por semana e às vezes a gente fazia 4 até. Então tem bastante coisa já salva, tem tudo na nossa página. Então vão se preparando, aprendendo essas coisas básicas para quando vocês forem ser nossas alunas, vocês já estão com o básico na ponta da língua. Tá bom? Toledo. Eu já fui para Toledo. Eu tenho uma parente lá em Toledo. Faz tempo que eu fui, mas eu fui. Muito bacana. Eu sou nos seus vídeos. Muito obrigada. Mil belas artes. A gente sempre está até pensando em coisas que sejam interessantes. Já tô louca para começar as coisas de Natal. Só nós nos organizar. Oi, tia. E daí a gente já vai começar a fazer coisas de Natal. A tia Mari que gosta, né, de Natal. Então se prepare. Certo? Muito obrigada, então, pela presença. Até a próxima. Até quinta. Até quinta. Até lá nós vamos pensando o que a gente vai fazer. Se não virarmos sapo.
Não vamos fazendo. virar sapo, nós vamos virar Aham. Postei hoje um cavalo porta-livro que me inspirei em vocês. Ai, que legal. Que bom. Depois eu vou olhar. Certo? Quando vocês fizerem alguma coisa que vocês se inspiraram em nós, nos marquem, que daí a gente reposta na nossa página também. Tá bom? Então, muito obrigada pela presença mais uma Beijo, vez. boa noite. Beijo Até e até a quinta. quinta.